Olá, comunidade Criminal Player. Estou aqui com um grupo de feras agora, Andrews, doutora Fernanda Benvenuti, minha querida bebê, e a Auri Lopes Júnior, que eu acho que dispensa apresentações nessa imersão do Criminal Player, para a gente bater um papo sobre legal design e visual law. Vamos falar como está o legal design e visual law neste momento. Eu acho que agora a gente já falou, já explicou bastante, eu acho que o pessoal já sabe o que é, já não é um tema super novo, mas como está neste momento? Auri, como é que tu percebe no dia a dia, como está a penetração dessas técnicas no processo penal? Eu considero que são ferramentas fundamentais na nossa comunicação como advogados e advogadas. Ou seja, ainda ontem falava para o pessoal aqui, um bom advogado hoje é aquele que comunica bem petições objetivas, claras, diretas, não existe mais tempo para rebusqueio, não existe mais tempo para petições de 80, 90, 100 páginas. Se você quer fazer um HC vencedor, é 15 páginas, tem que ter objetividade. E nessa dimensão, você ter o legal design ou o visual law especificamente é algo muito importante. Passou aquele tempo inicial de achar, não, isso aqui é só uma firula para ficar bonitinho. Não, isso não é uma questão de bonito ou de feio. É uma questão de ser funcional, de ser eficiente. São ferramentas que você tem que saber usar para comunicar melhor, para convencer. E eu não abro mão. Quer dizer, você ter um memorial com a possibilidade de um QR Code que abra um depoimento-chave naquele recorte, você ter um júri, um julgamento com uma dinâmica de reconstrução em 3D, você poder trabalhar com isso, para mim, hoje é imprescindível. Até porque eu venho da época em que eu fazia uma defesa num crime de homicídio culposo de trânsito, levava os carrinhos para a mesa do juiz para tentar mostrar uma dinâmica. Ia para o júri com carrinho, com bonequinho, e era ridículo, mas era o que se tinha naquela época. Hoje, é burrice você não usar o que se está à disposição. Só que tem que saber usar. E na nossa frente aqui a gente tem dois profissionais e me corrijam se eu estiver errado, mas com ênfases diferentes aqui nas provas e nos documentos dos autos, porque nós temos o Andrews, da Lauta, que tem o foco dali de reconstituição das provas e recriar e fazer tudo focado nas imagens. E temos a doutora Fernanda Benvenuti, que tem que as petições talvez sejam o principal, deixar essas petições mais enxutas, visualmente melhores. Conversem comigo, como é que tá? Vou começar de repente pela Fernanda. Fernanda, como é que está sendo essa aplicação? Como é que os advogados estão assimilando esses novos conhecimentos de criar petições mais agradáveis visualmente, mais concisas, mais interessantes? Essa fala da doutora Auri faz todo sentido, que o Visual Law veio para ser elementos visuais nas petições, mas como nós vemos, estamos numa época de anos e anos do advogado pensando que uma petição longa, cheia de jurisprudência, cheia de doutrina, que isso é bonito. O Visual Law acabou tendo o papel de fazer uma doutrinação na questão até mesmo da redação, porque a redação é o primeiro elemento visual de uma petição. Então, todos estamos com muitas metas para cumprir, com muitos compromissos, muitas informações nos distraindo, então o nosso texto tem que ser cada vez mais objetivo. O Visual Law vem para trazer elementos visuais, para trazer informações complexas de maneira mais fácil, defender um texto mais objetivo. E a minha ideia é que o advogado faça isso no dia a dia, na petição do dia a dia. Não é todo caso que você vai ter algo mais elaborado e sofisticado, como, por exemplo, o que a Lauta apresenta. Mas todos os teus processos do dia a dia, um memorial, uma petição, a procuração que você apresenta para o teu cliente. Veja bem, eu não gosto de coisa muito colorida, eu não gosto desses enfeites em petição, mas o teu cliente gosta. E eu quero exaurir, eu quero defender muito. O magistrado não gosta, ele quer que você seja mais objetivo. Então, isso é uma tendência. E acho que todos nós, advogados aqui mais experimentados, lá atrás a gente chegou a botar uma citação de uma jurisprudência que a parte positiva ocupava umas 2 páginas. É claro, isso era bonito. Olhando hoje isso, eu olho as minhas petições e digo assim, meu Deus do céu, né? Isso é muito incrível. Mas era um momento, todo saber é datado e tem prazo de validade. A gente precisa saber a hora de vencer. É que quem saiu da máquina de escrever, e daí a gente foi pro computador, porque na máquina de escrever a gente nunca veria 3 páginas de dispositivo, né? E eu vou dizer uma coisa, quando saiu o scanner, eu me lembro de advogado velho dizendo, agora tá resolvido, vou escanear e vou botar 50 páginas de livro escaneado. Ridículo. Patético, mas a gente está aprendendo. E a gente segue fazendo algumas práticas que são desse tempo. Porque se tu pegares, por exemplo, a configuração natural de uma peça, se a gente pensar por que tem tantos espaços, por que tem aquele recuo todo? Porque tudo aquilo era usado para anotação, quando o que a gente tinha era, na verdade, uma caneta ali. E, querendo ou não, eu gosto de propagar essa ideia porque a gente não está pensando sobre. E a gente, ao não pensar sobre, segue fazendo práticas que eu aprendi dessa maneira, sempre foi assim e vamos seguir dessa maneira. Então eu estou lá fazendo um destaque de algo. Eu vou lá, eu sublinho,
eu negrito, eu coloco um texto 14, eu tô usando uma fonte. Mas se eu tenho impressora colorida, eu boto um vermelho. Amarelo. Cara, e agora no digital, então, sensacional. Só que o que acontece? Tu tá fazendo escolhas de design, só que tu tá fazendo isso de maneira inconsciente, meu amigo. É verdade, tu tá é aplicando verdade, o design na tua peça de maneira completamente inconsciente, então faça de maneira profissional. Eu acho interessante o trabalho da Fê, que é um trabalho de educação para levar para a rotina do escritório, para estar lá no dia a dia, pro teu estagiário, para ti, do cara numa configuração de Word, escrever melhor. Sabe, para te ter, olha, não, então nós vamos padronizar que o destaque, quando ele vier, vai ser assim, nós vamos usar essa cor, e não precisa ser vermelho, cara, pode ser um tom de cinza mais claro, mais escuro. Uma pode ser, fonte, né? A fonte tem uma questão de fonte mais agradável, menos cansativa a leitura, Isso. né? E na Eu não verdade, vou colocar, Thiago né? e Andres, o que eu defendo é assim, é pouco clique e muito impacto. O que eu percebo como uma barreira no Visual Law? Eu quero fazer, mas eu não tenho nem tempo de começar a aprender. E qual que é a minha ideia? É você fazer de maneira tão intuitiva e tão rápida que fica mais fácil fazer a petição com Visual Law, com esses recortes, do que fazer ela sem. Então, você já está levando um certo tempo quando você está olhando o processo e anotando. Página 14, tal documento, página tal. Por que não trazer essa facilidade para a petição? E eu escuto assim, Fernanda, eu não vou ficar puxando o saco do juiz, eu não vou ajudar. Ele é pago para ler petição e você é pago para trazer resultado para o teu cliente. É isso que é a diferença. Isso que o doutor disse, o Visual Law traz resultado. Memoriais sendo lido, petições sendo lidas mais rapidamente, acelerando a tomada de decisão, essa é a ideia. E tudo fácil. Tudo no Word, naquilo que você já conhece. Não é aquele Visual Law de contrato da grande operadora de telefone, que é todo roxo, não é o do cartão de crédito, Não é exagerado. que é amarelo. Não é aquela lógica de um contrato de adesão que tem que ser para um pedreiro semi-analfabeto e tem que ser para o CEO da empresa poder entender. Porque a gente criou um preconceito com o Visual Law olhando essas aplicações exageradas, porque servem para aquele meio. Mas no judiciário aquilo não cola. Só que tu apresentar um elemento através de um mapa para poder colocar de maneira imersiva o desembargador para entender aquilo que precisa ser feito. Que Visual Law não é figurinha colorida. Aquele mapa, objetividade. aquele mapa que o Andrews tem no stand ali, que ele mostra a organização criminosa com o lapso de tempo, em que ele mostra em que momento que as pessoas se uniram, entraram e saíram. aquilo ali o juiz, para o juiz não entender aquilo ali, é impossível, né? Eu contei ontem do ministro Celso de Mello, que eu trago para minha vida, memorial, doutor, uma folha. Óbvio, uma folha figurar duas, que fosse abrir. Mas tu tem um gráfico daqueles teus, um esquema Visual Law, sabe, bem feito, cirúrgico, vale mais do que 30 páginas. Quantos volumes tem lá? Quantos volumes tem naquela uma página? Não, ali são 6 camadas de informação que, cara, tu vai despachar com alguém, e eu estou usando esse exemplo, cara, tu vai despachar e tu vai contar a história mostrando. Então, tu tem um processo de memorização, tu tem um entendimento mais claro, tu vai ter esse memorial sendo deixado ali depois, e ele vai ser, já foi entendido na conversa que tu teve, e, cara, tu vai ter uma coisa que é... E assim, a minha esposa é assessora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e recentemente teve ela me contou uma história que ainda da época que o pessoal estava numa Câmara Criminal, agora está numa Câmara Pública, um grande advogado lá de Santa Catarina entregou um memorial num papel todo diferente lá e com um visual law muito bem construído. Cara, aquele documento tá ainda nas gavetas das pessoas lá, porque aquilo rodou na mão de todos os assessores. Porque aquilo chamou muita atenção. Eu não sei se houve provimento, se foi positivo o resultado Mas foi lido. daquilo. Chamou atenção. Mas chamou atenção. Cara, entra um documento bem feito, aquilo vai passar na mão de todos os assessores. E confiabilidade da informação, eu acho que te posiciona como um profissional, né? Ô, Andrews, no stand, eu tô vendo muita gente passar ali no stand da Lauta. O que os advogados estão olhando e, de repente, mais estão te perguntando? Tu poderias me ajudar com isso? O que mais estão te dizendo que podem causar impacto ali? Cara, as pessoas sempre vêm com a ideia do caso que elas estão em mente. Então, aquilo que está incomodando ela sempre ela enxergou alguma coisa que, peraí, isso aqui pode ser interessante para o meu caso. Que eu tenho uma orcrinha aqui, e aí viu aqueles memoriais em forma de mapa e toda a questão que a gente aplica. Tem muita gente que está olhando para o 3D e imaginando, eu preciso contar o caso a partir dali. Tem gente que olha as questões de Herb e pensa, cara, talvez eu explicar aquela prova num mapa, demonstrando a cobertura, onde é que o cara pode estar ou não estar. Tudo isso tem feito diferença. Então, eu acho muito interessante que as pessoas tenham esse letramento,
Porque o que a gente percebe é, eu vi, eu assimilei aquilo com o meu caso, aquilo vai fazer diferença para mim, e aí eu vou procurar. Só que se tu não tiver isso, e aí é importante estar num evento como esse do Criminal Player, é poder ter noção de ver do Auri falando do Visual Law, dizendo, cara, a gente aplica lá no escritório para poder explicar, e aí o exemplo que tu usou do Celso de Mello aí, né, quando Sim, já folha, não é a primeira, guide, e aí tu chegou e abriu uma Claro. Cara, só que o que acontece, se a gente fica numa opinião ainda burra, pensando que o Visual Law é o contrato da operadora do cartão de crédito, é o contrato de adesão da operadora de energia elétrica, tu não vai trazer essa solução. E aí tu... Amigo, nós temos 1.400.000 advogados no país. Nós chegamos no HC 1 milhão. A gente vai para sessões nas câmaras e qualquer câmara está com mais de 100 processos pautados para serem votados. Cara, Quem é que vai ser lido? não espere ser lido se tu tiver um calhamaço de folha, se a tua página não tiver uma diagramação decente. Não, é o que a Fernanda falou também. A gente quer resultado. Eu quero resultado. Meu resultado é ser lido, é chamar atenção. Bem feito. Mas tem outro detalhe. Doutor Auri vem aqui e faz um HC num papel de pão. Doutor Auri. E o jovem advogado que está começando e está querendo se colocar na carreira. Às vezes ele tem todo o kit de advogado, um escritório finamente imobiliado e ele não é muito conhecido. E às vezes ele chega para o cliente dele com uma procuração que parece uma bula de remédio. Aquele é um ponto de contato que às vezes ele vai demorar mais 2 anos para estar junto com o cliente. Ele perdeu a oportunidade de impactar com um documento sofisticado. Não é nada exagerado, mas é algo que tem uma fonte melhor e não parecendo uma petição, uma procuração que é lá de 1992. Isso é interessante. É interessante você falar porque é o impacto dos dois lados, né? Às vezes, de repente o advogado está muito preocupado com o visual para o juiz e esquece do visual. Isso. Porque a comunicação, como ele se comunica com o cliente, como ele municia o cliente de informações, como ele de repente orienta o cliente, também pode fazer bastante diferença, né? Essa relação é sensacional. A gente trabalhou recentemente no caso de Mariana e, cara, uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida foi o feedback do engenheiro que a gente estava fazendo a defesa, né? Era uma empresa e um engenheiro. Cara, ele mandou um áudio no grupo que a gente tinha com ele, porque ele explicava várias coisas. Ele era os principais técnicos do Brasil no tema, eram réus do processo. E aí, cara, ele testemunha, explicando tudo para os advogados, a gente entrou, fez toda uma tradução de tudo, o Eduardo fez um baita trabalho ali. E aí, finalizamos a peça, todo mundo legal, ficou muito bom. Ele manda um áudio agradecendo, dizendo, cara, eu não sei o resultado que vai dar isso aqui, mas obrigado, porque agora eu consigo explicar para minha filha o que aconteceu e que eu sou inocente. Cara, eu me arrepio, porque, cara, é disso, a gente está defendendo, e aí eu falo a gente porque a gente acaba se imbuindo, né? Fica parte da gente. Cara, a gente trabalha para pessoas que precisam compreender aquilo, seja no judiciário, seja para o seu cliente. Faça o melhor. Comunique bem. Comunique, porque no fim das contas o direito é a linguagem, cara. E eu vi ali algumas imagens que o Andrews trouxe da Lauta e na televisão. E ali conta, na verdade, uma história de vida. Aquela história dos policiais, né? Que uma sem querer deu um tiro ao outro policial que estava vindo por trás sem visibilidade nenhuma, achou que era a colega que tinha levado um tiro, e aí ele deu um tiro e depois descobriu que não era nada daquilo. Gente, é uma história... Aquele policial, aquilo mudou a vida dele para sempre. E sabe o que é interessante? Aquilo mudou a vida dele agora, pra da sempre. forma como tu contou, todo mundo que está ouvindo imaginou a cena de uma forma. Ontem a Dora Cavalcante fez uma citação aqui que eu achei interessante, que ela falou, quando a gente lê o livro depois de ver o filme, a gente vai imaginar o casal da história como o mocinho e o galã e a bonitona que a gente viu no cinema. Então eu vou lá ver o filme, quem eu vou ver na minha cabeça é o Bradley Cooper depois que eu vou ler o livro. Exato. E o contrário também acontece. Então eu crio uma versão da coisa na minha cabeça, só que eu criei uma, a Fernanda criou outra, a Auri criou outra, o Thiago criou outra. Com o 3D tu consegue sintetizar tudo isso e demonstrar de forma direta, intencional, a forma como tu vai apresentar, seja numa acusação ou seja numa defesa. Para não deixarem nem jurados nem juízes terem as suas interpretações. Isso, Vamos dar a nossa, vamos mostrar a nossa claramente, vamos mostrar a verdadeiro. Isso é importante, né? Auri, agora me conta uma coisa. Tu tá falando muito aqui no evento dos tribunais superiores, né? E o processo, quando chega lá no Tribunal Superior, ele já passou por muita coisa, ele já está instruído, ele vai se avolumando, né, ao longo dessa jornada. Nos tribunais superiores, isso é ainda mais importante ou lá não? Lá é um pouco mais sucinto, formal, texto. Como é que tu está enxergando isso nos superiores? Não, eu vejo uma necessidade de ter uma estratégia ainda maior para você chegar num tribunal superior, falar com o ministro que não tem tempo, que recebe 50, 60 habeas corpus por dia, como é que eu vou comunicar para ele toda a minha história gigantesca que vem de anos? Então eu tenho que ter uma estratégia ainda mais refinada e a minha técnica de comunicação visual
tem que ser mais pensada. Eu tenho que levar em consideração que, bom, ele é um ministro, tem uma idade, tem certas resistências, eu não posso abusar, não posso exigir demais, mas eu tenho que ter o básico. Já vi ministros ter dificuldade de dizer, não, parei, um QR Code, como é que é isso? Eu tenho que pensar, se vai ter um assessor, eu tenho que ter uma estratégia. Então, em suma, é ainda mais importante nos tribunais superiores você saber comunicar bem, adequando linguagem, recursos visuais, e é um desafio, sabe? Olha um exemplo do que eu sempre falo. Imagina você, advogado, que passou 15 anos, uma coisa normal, 15 anos acompanhando um processo. Você sabe cada detalhe. Os áudios são provas. Os depoimentos de testemunhas são provas em mídia. Você tem conversa no WhatsApp, postagem no Instagram. Todos esses detalhes, no conjunto, fazem a construção da tua narrativa. Será que o desembargador, será que um ministro vai ver o vídeo que está gravado de um depoimento? Só que você, como advogado, pode... a minutagem, vai lá e... Nós, advogados, já temos dificuldade de ver tudo. Nós, advogados, já temos dificuldade de ver tudo. Estamos sendo... Eu tenho degravado as audiências. Porque eu vejo a necessidade deles lerem, eles ainda querem que tu degrave, em que pese não degravarem, a gente degrava. E eu uso o recorte da degravação na petição, daquela coisa que é chave, boto o QR Code para tu abrir. Esse QR Code vai te mandar para degravação na íntegra e vai te mandar para a audiência no minuto que já tá. Esse é o sonho do Visual Law. Para ele não precisar ficar procurando. Agora tu vai dizer, bom, mas eu quero ver o contexto todo. Bom, já te dei aonde é que tá. Eu botei aqueles 30 segundos que me interessa para mostrar que existe. Mas, claro, eu também não posso poluir demais. Eu tenho que ir cirurgicamente construindo a minha narrativa. E aí vem a importância do cara confiar em ti também, né? Tu não pode ficar mentindo, Então, se tem um áudio que tem detalhes no fundo do áudio, cachorro latindo, a pessoa ficou nervosa nesse momento desse áudio, por que não trazer isso de maneira escrita? Então, não é necessariamente que o Visual Law é elemento visual. Às vezes você transforma um áudio em texto, às vezes você transforma uma mídia em texto. Então, é dar um print naquele momento específico. Eu não vou fazer print em todos os momentos no vídeo, eu vou fazer para os melhores momentos. O doutor Alexandre sempre fala que quando a gente perde um jogo de futebol, a gente não assiste o episódio inteiro da partida, a gente vê os melhores momentos. E o Visual Law faz você trazer os melhores momentos para o leitor. E principalmente um leitor ocupado, cheio de metas de produtividade, cheio de informações que ele tem que administrar, e é esse o leitor que você tem, queira ou não. E essa fala da Fernanda é incrível, porque de fato, né, às vezes tu tem que transformar o vídeo em texto, e às vezes tu tem que transformar o texto em vídeo, né? Isso. E aí é que tá, não é aqui botando uma regra. A gente está aqui botando que tu tens que pensar em comunicação. No fim das contas é isso, é como tu se comunica. Como tu comunica e como tu comunica para convencer. Porque em última análise eu quero convencer alguém. E outra, a gente já classicamente ensinava, a prova é a reconstituição de um fato passado. Bom, hoje você tem ferramentas para reconstruir da forma mais fidedigna possível, inclusive mostrando o que eu quero mostrar, dentro da legalidade, mas o que eu quero mostrar daquele trecho. Então, em suma, você tem que ter uma estratégia boa. E o Visual Law traz todos os detalhes. Veja bem, uma postagem de uma pessoa anônima não fez diferença nenhuma na vida de ninguém. Vem uma pessoa famosa e faz uma repostagem no Instagram. O advogado pode simplesmente dizer assim, conforme o documento de folhas 10. Não, ele pode trazer dentro da petição o detalhe. Ele tem tantos seguidores, ele tem tantas curtidas, essa postagem teve tanto encaminhamento. Essa é a narrativa que você quer convencer e nem sempre você vai usar elementos visuais. Mas o texto é o primeiro deles que você tem que ir direto ao ponto. É trazendo sempre os melhores momentos. Esse cuidado, o Anderson falou nisso também, acho que é importante. Eu já ouvi da boca de ministro. Bah, doutor, gostei desse memorial, que letra boa. Última coisa que eu estava pensando naquele momento, eu tinha pensado antes. Mas por quê? O cara usa óculos, não quer ler uma letrinha apertadinha, miudinha. Uma letra muito serifada? Faz um memorial de 5 páginas. Não adianta tu espremer. Não, é 5 páginas, uma fonte agradável, que não seja agressiva. Não é uma bula de remédio que você vai botar numa exatamente. Só, né? Assim como o cara tem muita coisa pra falar no memorial, ele fala rápido daí, pra falar tudo que ele precisa. É difícil, tem que ser muito cirúrgico. Por isso que o foco tá sempre no usuário. Quem é o leitor? Claro. Quem que é o meu foco? Falar com o ministro? Tu quer ser lido? Meu foco é falar com ouvido? o pessoal do condomínio? Meu foco é falar com o meu cliente? Meu foco é falar com outro advogado para propor acordo? Vejam bem, advogados estão colocando um QR Code no final da petição falando, acione meu WhatsApp e faça um acordo. Aumentam as chances. Mas não é colocar o QR Code em todas as páginas, é um QR Code discreto. E olha só, esse QR Code está escrito, olá, estou falando do processo tal, quero propor um acordo. Maravilhoso. Facilitou o trabalho do colega. Isso já dá um estímulo, porque gera reciprocidade. Olha, outro aspecto, olha como ele me ajudou, eu vou tentar também. A gente falou aqui do impacto da comunicação nos julgadores, a gente falou aqui da parte da comunicação no cliente, e agora a gente está falando da comunicação no colega, né? Isso é muito fantástico. Gente, a gente está quase se acompanhando do fim aqui do nosso episódio, do tempo que a gente reservou. Eu vou deixar para as mensagens finais.
Fernanda, tá contigo. Advogado que busca fazer Vision Law de maneira prática no dia a dia, dentro do Word, que é a ferramenta que você conhece, acesse o @Visual Law Oficial. Lá nós vamos conversar. Eu sou player e sou especialista aqui na comunidade e estou aqui para colaborar com advogados para que eles entrem nesse universo que eles já fazem, mas às vezes não tem a melhor técnica. Doutora Fernanda Benvenuti. Andrews. Eu vou terminar com uma dica, cara. Rapidamente. Melhor ainda. Eu vou dizer, pense bem no que você está fazendo, na sua petição. Pense onde é que você vai, como é que você vai publicar ela. Ela vai ser protocolada, ela vai ser despachada. Faça coisas específicas, uma coisa para despacho, outra coisa para ser lido. O Auri citou, eu tenho um ministro que é um senhor de 75 anos de idade. Cara, leva um impresso com uma letra maior, faz um destaque interessante. Tu vai protocolar o teu material, cara, tem um vídeo, não usa QR Code no material que vai protocolado. Cara, bota esse vídeo lá e indica qual é o nome que vai estar para ele ler, bota o link do YouTube para ele clicar e abrir, faz um negócio intencional, pensando como a Fernanda colocou, no usuário, foque no usuário. Do mesmo jeito que o banco, quando cria aquela salada de fruta para o seu contrato de adesão, ele faz pensando no usuário médio que ele estipula para aquele tipo de serviço que ele está oferecendo. Então, pense em quem vai ler a sua petição e em que condições. E você pode fazer isso hoje com formação adequada, então eu sugiro, conheça a Fernanda, que faz um trabalho super bacana para os escritórios. E caso você precise de estratégia específica para os seus casos, pensando em elementos mais robustos, aí você tem que aplicar um profissional e aí tem que ter designer envolvido, aí tem que ter uma equipe produzindo, e é para isso que a Lauta se presta, para explicar desde provas digitais e criar comunicação para entender como é que o ministro vai entender qual é o tipo de arquivo que eu preciso daquela prova digital que não está sendo liberada para mim num caso, como foi a decisão que a gente teve agora recentemente auxiliando os advogados. E a Lauta não é só para processo criminal. Eu conheci a Lauta num processo trabalhista. Ela pode ser aplicada para ações de família, ações empresariais, todos os setores. A questão não é para todo processo que você vai fazer algo mais sofisticado, mas naquele processo que precisa, você tem que saber que pode contar com a Lauta e que ela existe. Para conversar que promotora, com a gente, né? Que promotora. Eu sou a maior ela fã. leva a nossa bandeira, que toda cara. colega advogada seja assim, né? Mas como eu acho a Lauta nas redes sociais? Cara, @Lauta. LAW2TTA. Digitou LAWTTA, vai estar a gente lá. E digitou Andrews, ANDREWS, eu sou o primeiro a aparecer ali também. A gente fica aberto a todo tipo de contato, a trocar uma ideia. Tô com uma dúvida de como aplicar uma infografia no júri. Cara, vou te dar uma dica, vou entender o que tu quer. Então nos procure, a gente quer ser o braço direito da advocacia. E temos feito isso ao longo dos últimos 4 anos. E com bastante resultado, Sucesso. com bastante efetividade e com uma parceria que se mantém. Eu fico muito feliz que o meu cliente, quando ele é meu cliente uma vez, ele é meu cliente 2, 3, 4. Bacana. Então essa parceria é muito importante pra gente. Legal. Auri, eu acho que as pessoas vão te achar nas redes sociais, mas eu queria que tu deixasse tua mensagem. eu vou deixar as pessoas descobrirem, mas eu queria que tu deixasse tua Não, o mensagem. que a gente quer é aquele carimbo que ele diga: Auri, aprova Visual Law. Porque ele é o campeão de curtidas nos Faz vídeos o corte que eu aí e repasso. bota agora. Pá, o carinho. Quando ele fala, faz teu habeas, faz com Visual Law. Curtida. É o Não, campeão mas de isso é fato. curtidas. Isso é o Criminal Player, né, cara? É um espaço exatamente para qualificar advogados e advogadas, para se atualizarem, para aprender a usar ferramentas. Então, em suma, essa é a nossa missão. Eu acho que a gente está desempenhando muito bem, trazendo informação, conhecimento, técnica. Para quê? Para ter um profissional que tenha resultado. Não adianta ser um profissional vaidoso sem resultado. Você tem que ter um profissional com resultado. Eu não quero relojão, não quero carrão em rede social. Eu quero resultado, amigo. Eu quero cliente feliz. É o que o Anis falou, eu quero que o cliente volte. Quer dizer, eu contrato ele, eu vou voltar, eu quero que o cliente me contrate, e eu volte, e assim a gente vai continuar trabalhando. E também, doutor, tem todo esse por trás da advocacia. E o documento é um documento antigo, não tem por que ser. Eu sempre brinco que a padaria está preocupada com um papelzinho escrito volte sempre com um design bonito. Por que nós, advogados, que somos referências em elegância, em documentos, em algo moderno, atualizado, essa é a referência da advocacia. Daí nós vamos ter um documento que é pior do que o documento da padaria que entrega ali no panfleto. Não, né? Amanhã estou revisando minhas procurações lá do escritório. É verdade. Tem meu contato, Auri. E sabe o que eu defendo tanto, Thiago? Tá Porque esse é o comentário. Esse é o saindo comentário que eu mais É verdade. escuto. Quando eu vou no escritório falar sobre treinamento, eu falo assim, ó. Tem muito advogado que está usando o modelinho que fez na faculdade. Aí eles começam a segurar as coisas. Na verdade, eu tô não aqui. precisa. E a Pessoal, grande com questão essa- é rápido, é fácil, não é demorado. Pessoal, com essa, nós aqui vamos recolher agora para refazer as nossas procurações. Essa é a comunidade Criminal Player. Muito obrigado a vocês três aqui por esse bate-papo. Um Valeu, abraço, gente. pessoal. Tchau. Que legal, hein, galera? É